Bem, vamos lá? Então tá bom. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Pedro Tourinho, quero saudar todos os que estão aqui acompanhando o Jornalistas Livres, né, que é uma página que produz, na nossa opinião, um jornalismo muito importante aí para trazer informação para o Brasil inteiro, de alta qualidade. É um grande prazer conversar aqui com vocês hoje sobre a questão do coronavírus, né? A gente divulgou que seria feito um plantão de perguntas e respostas a respeito do coronavírus e a ideia é um pouco essa aqui mesmo, é a gente dialogar com quem acompanha, né, a página dos Jornalistas Livres, informações que são importantes no momento em que talvez o mais importante é justamente a gente ter informação segura e de boa qualidade, né? Para eu me apresentar para as pessoas, eu sou médico sanitarista, eu sou professor de saúde da família da PUC de Campinas, né? Sou também vereador na Câmara de Vereadores de Campinas pelo PT e a gente tem feito um acompanhamento, um processo estudado muito intensamente esse quadro, né, da infecção por esse novo coronavírus, desde que ela foi publicada no final de dezembro, começo de janeiro, e começou a dar sinais de que se tratava de um quadro um pouco diferente das infecções respiratórias que a gente tem habitualmente enfrentado, sazonalmente e tudo mais. Então acho que é legal começar explicando para as pessoas o que é o coronavírus exatamente e o que está acontecendo. O coronavírus, esse novo coronavírus, ele foi divulgado publicamente pela primeira vez no finalzinho de 2019, né, quando autoridades de saúde pública chinesa revelaram que uma síndrome respiratória, uma nova síndrome respiratória, tinha sido detectada na cidade de Wuhan, que fica na província de Hubei, é uma província importante da China, né, uma província que tem cerca de 60 milhões de habitantes, né, Wuhan é uma cidade com 10 milhões de habitantes mais ou menos, né, e os sintomas dessa síndrome respiratória eram sintomas que inspiravam grande preocupação por se tratar justamente de sintomas um bocado graves, né? Os pacientes estavam evoluindo de uma forma bastante grave, com uma taxa de mortalidade bem mais alta do que a dos quadros gripais sazonais habituais, né? E isso acabou levando então a esse alerta, que inicialmente fez com que as autoridades chinesas se mobilizassem muito intensamente para tentar conter a disseminação desse quadro, mas efetivamente quando a China começou a tomar essas medidas, já tinha um montante muito grande de pessoas que estavam infectadas, né? E a China é um país que tem uma mobilidade urbana, uma mobilidade interurbana muito intensa, né? Uma rede gigantesca de trens de alta velocidade, uma interconectividade muito grande entre as cidades, então é muito comum as pessoas realmente transitarem entre as cidades numa velocidade muito rápida, né? E é justamente por isso que, antes que as autoridades chinesas pudessem tomar medidas mais drásticas, o Covid-19, que é o nome da doença provocada pelo coronavírus, já estava aparecendo em outras cidades da China, né? Rapidamente, então, todas as regiões da China apresentaram os seus primeiros casos, né? Mas especialmente em Hubei, essa situação estava se demonstrando particularmente grave, com um crescimento em uma velocidade exponencial de casos, né? No momento, a gente já está lidando com um número superior a 100 mil casos confirmados, tá? Do Covid-19, e já aconteceu a disseminação para outros países do mundo. Inicialmente o que a gente viu foi a disseminação para países vizinhos da Ásia, ali na China, mas logo depois, com também, né, a alta conexão da China com o resto do mundo, a gente começou a ter os primeiros casos sendo confirmados em outros países, especialmente países europeus, né, a gente viu aí vários países europeus sendo alguns dos primeiros a apontar o surgimento de novos casos. Esse quadro, feito eu disse, é um quadro que os sintomas que ele manifesta nas pessoas, quando as pessoas adoecem, tem uma gama muito ampla de sintomas, uma variação muito grande, né? Você pode desde ter quadros assintomáticos, que são pessoas que têm contato com o vírus, mas não desenvolvem qualquer tipo de doença, ou você pode ter quadros muito graves, né? Então, pode ter quadros realmente de insuficiência respiratória, que vão exigir internação em UTI, ventilação mecânica, né, que é o respirar com a ajuda de aparelhos, como a gente coloca aí coloquialmente, e tem tudo que existe aí no meio do caminho, desde quadros gripais leves, que constituem a absoluta maioria dos casos, até quadros
respiratórios mais graves que evoluem mesmo com pneumonia, né? Aproximadamente 20% dos quadros em que as pessoas evoluem com sintomas vão ser quadros que vão exigir hospitalização. Cerca de 80% dos quadros, então, de pessoas que evoluírem com sintomas, acabam tendo um quadro muito similar à gripe comum, que todo mundo já teve, todo mundo sabe como é que é, né? E não vão ter, então, necessidade de internação hospitalar ou de qualquer outro tipo de medida para o cuidado individual importante. Um número próximo de 4 a 5% dos casos são os casos que vão evoluir de forma mais séria, mais grave, e que vão precisar de internação em unidade de terapia intensiva. Né? Quando a gente fala assim, até para falar bem, é pouco, né? Na verdade 5%, mas aí tem um outro aspecto desse coronavírus, que é um aspecto que provoca muita preocupação e que nos insta realmente a estar com toda essa mobilização nesse momento, que é o fato de que se trata de um vírus com um alto potencial de disseminação. Ele tem capacidade de infectar as pessoas numa velocidade, numa quantidade muito, muito, muito elevada. Né? Existe um número, que é o número que é estabelecido, que é o número de pessoas que cada pessoa doente é capaz de contaminar enquanto está doente, né? Enquanto está na fase de transmissibilidade. No caso de uma gripe comum, esse número varia entre 1 e 1,5. Então, cada pessoa doente vai infectar mais uma. Qualquer quadro que tenha esse número superior a 1 é um quadro que, se não forem tomadas medidas para contenção, ele vai se disseminar, porque significa que cada um contamina mais um. Né? Quando esse número é inferior a 1, é quando a gente vê, às vezes, as doenças que acabam desaparecendo sem necessariamente a gente ver nenhuma medida de contenção, elas vão minguando porque a capacidade de infecção, de transmissão do vírus é baixa. No caso do coronavírus, a gente está falando aí algo entre 2,5 e 3, alguns falam de 2,7. Então, cada pessoa que contrai o vírus, né, vai contaminar, quando adoece, vai contaminar de 2,5 a 3 pessoas, o que é um número bastante alto. Né? Lógico, existem doenças infecciosas que têm números mais altos, como o sarampo, que vai ter um número próximo de 15 até 18, a depender da literatura, mas ainda assim, para um quadro respiratório, tipo um quadro gripal, esse é um número muito elevado. Então, quando a gente está lidando com quadros que têm uma capacidade muito grande de contaminar muita gente, as taxas de internação hospitalar, de morbidade, de mortalidade, mesmo quando elas são mais baixas, elas inspiram muita preocupação, porque justamente, vou estar abrindo aqui para eu ver as perguntas, tá? Justamente porque isso significa que vai ter uma quantidade muito, 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 muito grande de pessoas que vão contrair o vírus, tá? Deixa eu só colocar aqui na página que a gente não tinha colocado, para a gente poder acompanhar as perguntas. Então, já tem um bocadinho de pergunta aqui, né? Então, para as pessoas compreenderem o porquê de todo esse alarme, tá? É que esse é um vírus que demonstrou essa capacidade de disseminação muito grande. Ele acabou, depois de algum tempo, né, sendo caracterizado agora, essa semana, como uma pandemia, que significa o quê? Que já é um quadro que se espalhou por todo o planeta, por todo o globo, né? A Organização Mundial de Saúde já caracteriza, então, esse quadro do coronavírus como um quadro que está presente em todos os lugares. O fato de ter sido caracterizado como pandemia muda alguma coisa em relação às orientações prévias da Organização Mundial de Saúde? Na verdade, não. Já existia uma orientação prévia da Organização Mundial de Saúde para que os sistemas nacionais de saúde de todos os países implementassem medidas, né, de prevenção, medidas de acompanhamento, de monitoramento rigorosas para garantir que, eventualmente, caso houvesse a introdução do vírus em cada um dos países do mundo, as medidas para garantir que esses quadros seriam contidos da melhor forma possível fossem rapidamente adotadas, né? Inclusive, eu vou falar mais tarde disso, a adoção rápida de medidas de contenção é uma questão fundamental, importantíssima, né, que a gente precisa realmente ver sendo adotada por todos os agentes públicos e tudo mais. Então, o fato é que não muda efetivamente as diretrizes, mas tem alguns outros aspectos desse quadro aqui no Brasil que a gente teve também mudanças essa semana e que agora a gente precisa estar mais alerta, porque a perspectiva é realmente de uma disseminação, de uma extensão dessa situação para dimensões que a gente não estava exatamente
vamos dizer, preparado ou que a gente não está ainda entendendo o que isso significa. Do que eu estou falando? Né? Essa semana a gente bateu a marca de 50 casos confirmados no Brasil. Nós não sabemos ainda se o vírus, se o coronavírus aqui no Brasil vai se comportar da mesma maneira que ele se comportou em outros países. Por quê? Primeiro porque aqui nós estamos em condições climáticas distintas dos países onde o problema está sendo mais grave. Né? Então a China, como um exemplo muito forte, né? O Japão, a Coreia do Sul, a Itália, o Irã, né? São todos países onde os quadros foram muito numerosos, mas são todos países que estão no hemisfério norte e, portanto, enfrentando o inverno. Né? Países que estão num momento com clima seco, frio, as pessoas estão, por serem lugares que estão com clima frio, as pessoas estão predominantemente dentro dos ambientes que estão climatizados, né? Quanto mais frio, mais restrita dentro dos ambientes as pessoas vão ficando, e isso muda então a capacidade de transmissão. Para além disso, o período de insolação é menor, né? O coronavírus, alguns estudos mostraram que ele é muito sensível ao sol, então a exposição ao sol mata bem o coronavírus em superfícies. Né? Então nós não sabemos aqui no Brasil, se num contexto de maior umidade, temperaturas médias mais altas e também intensa exposição solar, se o vírus vai manter a mesma capacidade de transmissão que ele teve em outros lugares. A nossa aposta é que sim, a tendência é que ele se comporte de forma parecida, e é para esse cenário que nós temos que estar preparados. Né? Eu esqueci de falar isso aqui, né? Falei dos sintomas mais leves, dos sintomas mais graves, mas a pessoa que desenvolveu o quadro do coronavírus, então, quais vão ser os sintomas que ela vai apresentar com maior frequência? Né? Geralmente o que a gente vai ver são quadros de dor no corpo, dor de cabeça, tosse, febre, né? E uma sensação de mal-estar geral. Em algumas situações, as pessoas vão evoluir também com sensação de falta de ar. Essas já são situações um pouco mais graves e certamente nesse caso as pessoas devem procurar os serviços de saúde para serem atendidas, porque pode indicar uma evolução mais desfavorável. O que determina uma evolução mais favorável ou mais desfavorável dos casos? Né? A primeira coisa que se viu é que esse vírus ele tem um perfil de acometimento diferente para faixas etárias diferentes e para pessoas com condições de saúde diferentes. Então, não tem, inclusive até o momento, né, casos de óbitos, de mortes em crianças menores de 9 anos. Né? Felizmente, tudo indica que as crianças estão protegidas de quadros mais graves pela infecção pelo coronavírus. Na medida em que a idade vai aumentando, a gente vai tendo então um agravamento, uma intensificação, né, das condições que são apresentadas. Em pessoas muito idosas, lá na casa dos 80 anos para frente, a gente inclusive tem um perfil de quadros bastante graves, com cerca de 14, 15% de mortalidade entre essa população, que é um número absurdamente alto, é muito preocupante. Né? Especialmente a partir dos 50 anos a gente começa a ter uma quantidade de quadros graves mais alta, né? Mas vale dizer, mesmo tendo uma quantidade de casos mais graves menor na população mais jovem, ainda assim a quantidade de casos graves entre os jovens é muito mais alta do que nos quadros de gripe comum. Tá? Eu estou falando de cerca de 0,2%, 0,3% de mortalidade. Às vezes eu vou dar mais de um número para alguma coisa, mas é porque toda a discussão do coronavírus ainda é uma discussão que está sujeita a novos estudos, novas pesquisas, tem muita publicação acontecendo dia após dia, muita informação nova. No começo a gente inclusive carecia de muita informação para saber o que fazer a respeito desse vírus, dado que é um vírus novo. Mas então 0,2% de mortalidade para um quadro gripal que se dissemina com muita facilidade, ainda assim é um índice bastante alto e que exige da gente medidas muito rigorosas, porque preocupa muito. Não dá então, em momento algum, para a gente corroborar falas feitas, a gente ouviu de agentes públicos aqui no Brasil, né? O Bolsonaro teve essa infelicidade de falar que se tratava de apenas uma gripezinha. Não é só uma gripezinha. E é óbvio que nós temos outros quadros que também são muito importantes para a saúde pública do Brasil e que não vão deixar de acontecer porque a gente está enfrentando o coronavírus. Né? Nós estamos enfrentando uma epidemia de dengue muito importante no Brasil, que já está desgastando nossos sistemas de saúde próximo dos seus limites. Nós vamos ter daqui a pouco os quadros sazonais causados pelo vírus influenza, que vão chegar aí no final de abril, do mesmo jeito, sempre chegam. Né? Então, não é uma coisa que está vindo isolada e que está vindo descolada de outros problemas. Nós temos problemas crônicos de saúde pública no Brasil, tuberculose, né? Temos vários outros tipos de problemas
que são problemas, doenças crônicas não transmissíveis, que causam mortalidade importante. Então, vamos só entender que o coronavírus ele vem para se somar num contexto de intensa pressão sobre os sistemas públicos de saúde. Então, para a gente prosseguir aqui, tudo bem, então nós já entendemos que nós temos um vírus altamente transmissível, com uma letalidade alta, que vai ser progressivamente mais grave quanto mais velhas as pessoas forem, que quando as pessoas têm outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas pulmonares, problemas cardíacos, também vão evoluir com uma tendência a quadros mais graves, né? Mas então o que a gente pode fazer? O que são as medidas que as pessoas precisam adotar? Eu já vou começar já a responder algumas perguntas aqui, estou dando uma olhadinha aqui. Aqui, a Ana Lopes foi das primeiras a perguntar, me perguntou assim, se houver necessidade, quando seria o momento de evitar as aglomerações? Quando falo de aglomerações, não digo eventos opcionais como jogos, falo de aglomerações como ônibus lotados, trens, metrôs, né? Ótimo, essa pergunta da Ana Lopes aqui é uma pergunta super importante porque já casa com o que eu já ia começar a falar. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer, e essa é uma questão que o poder público tem um papel nessa questão, é justamente a gente agir imediatamente. Por quê? Teve uma diferença de respostas entre os vários países do mundo. A China, por exemplo, demorou para começar a tomar medidas e quando ela tomou, ela teve que tomar medidas muito radicais, como a quarentena. As cidades viraram cidades fantasmas, as pessoas não conseguiram sair de casa, especialmente na província de Hubei, as pessoas não podiam nem sair de casa. Em outros lugares, lugares que, por exemplo, já tinham uma certa experiência com doenças respiratórias graves, como Hong Kong, que fica no sul da China, Taiwan, o próprio Japão, que já tiveram experiências no ano de 2003 com outras síndromes respiratórias graves, inclusive a SARS foi causada por um outro tipo de coronavírus também, rapidamente ali já foram tomadas medidas do que a gente chama da etiqueta respiratória, que são mudanças na maneira como as pessoas se relacionam com a respiração, com a tosse, e que são medidas centrais para a gente poder conter a disseminação desse vírus. Então, a etiqueta respiratória consiste basicamente na gente entender que quando a gente tosse, mesmo quando a gente respira, a gente está produzindo pequenas gotículas que vão para a superfície, para o meio, vão para o ar, e elas vão ser aspiradas por pessoas que estejam numa certa distância. Quando a gente tosse, essa distância é de cerca de 2 metros. E na respiração normal, algo perto de 1 metro, até menos de 1 metro. Então, o que é a primeira coisa para a gente entender? Primeiro é que a gente deve evitar, se for possível, ficar muito próximo das pessoas. A gente às vezes não sabe quando as pessoas estão adoecidas e quando elas não estão. Então, uma certa distância no dia a dia, na hora de conversar e tudo mais, já é um elemento inicial da etiqueta respiratória. Para além disso, quando as pessoas estão tossindo, é muito importante que elas tampem a boca. Pode ser com o cotovelo, feito se mostra muito, com o uso de máscaras, que é uma medida que funciona, que é eficaz, ou mesmo com um lenço descartável que deve ser usado também para fazer esse tipo de contenção desse spray de tosse que é liberado. Porque senão ele fica no ar, depois de um tempinho ele cai e vai contaminar outras superfícies e essas superfícies também vão ficar contaminadas. Uma outra coisa da etiqueta respiratória é justamente a questão das mãos, não cobrir com a mão quando está tossindo, porque aí você enche a mão de vírus e depois você, ao tocar os objetos, você acaba contaminando os objetos, ao cumprimentar as pessoas, vai também contaminar essas pessoas. Outra coisa é justamente isso, evitar esses contatos muito íntimos, muito próximos, aperto de mão, muito abraço, muito beijo. Para nós brasileiros isso é um grande desafio, porque a gente é um povo extremamente afetivo, sociável, que tem relações muito próximas e fisicamente muito próximas, é do nosso costume abraçar, beijar e tudo mais, e infelizmente essas são hábitos que a gente vai ter que suspender, pelo menos temporariamente. Eu não estou exagerando quando eu falo de suspender. As pessoas têm que assumir, eu diria, a partir de agora, imediatamente, o hábito de não fazer mais isso, de cumprimentar as pessoas à distância, compreendendo que isso é uma medida de proteção individual e coletiva, porque qualquer pessoa infectada pode se tornar um problema do ponto de vista coletivo, e isso precisa ser adotado de imediato mesmo. Assim, a gente já está neste momento no Brasil numa situação que já nos exige a adoção desse tipo de medida. Para além disso, repetindo, todo mundo quase já sabe disso, a lavagem das mãos, pode usar água e sabão, funciona muito bem, álcool gel funciona muito bem, álcool 70 funciona muito bem, outros antissépticos que existem, que são comercializados, também funcionam muito bem. Tá? Então, todas essas medidas são medidas de proteção individual já muito eficazes.
Para além disso, respondendo ao que a Ana perguntou, assim, né, como é que... Primeira coisa é isso, eu não estou falando de eventos opcionais como festas, eventos esportivos, religiosos, mas é importante falar desses eventos também. Não, esse é o momento em que o ideal é que esses eventos sejam, na minha opinião, suspensos, interrompidos. Não é hora de chamar as pessoas para grandes aglomerações, né? Nós temos aí atos marcados, né, pela extrema-direita, aí, que me preocupa muito, esses atos, eu espero que eles sejam suspensos. Tem os atos também do campo progressista, que estão sendo marcados para o dia 18. É um momento muito delicado, né, para a ocorrência desses atos, que aglomeram muitas pessoas nas ruas, e isso é particularmente delicado porque, especialmente no começo de uma fase mais intensa da epidemia, esses eventos podem fazer com que a gente tenha saltos muito vertiginosos na quantidade de casos, porque às vezes uma pessoa que está contaminada e vai para um evento com uma grande aglomeração, ela acaba contaminando 30 pessoas, 20 pessoas que ela abraça, que ela cumprimenta, e o que normalmente seria uma taxa de reprodução do vírus de contaminação de 2,7, feito eu falei antes, para aquele indivíduo se torna um número de 30, 40 pessoas. A gente teve um caso na Coreia do Sul, que é o chamado paciente 31, que é um paciente que foi monitorado, que foi um dos casos, uma das razões da crise na Coreia do Sul ter sido muito grave, que é estimado que esse paciente individualmente contaminou alguns milhares de pessoas. Alguns milhares de pessoas foram contaminadas a partir daquele paciente individual. Então, quer dizer, não é hora para esse tipo de aglomeração. Nas aglomerações que a gente está imposto pelo dia a dia da gente, né, do trabalho, ônibus, metrô e tudo mais, muito importante saber. Corrimões, barras de apoio, portas, são todos sítios preferenciais de transmissão, de contato com o vírus, porque é justamente ali que a pessoa tosse, encosta a mão, você vai e toca também. Então tem que ter cuidado para tocar essas superfícies. Né? As pessoas que estiverem adoecidas não podem ir trabalhar. Quem está tossindo não pode trabalhar, não pode ser herói. Né? Ah, eu sou autônomo, eu vivo por minha conta. As pessoas que fizerem isso estão colocando em risco a saúde da coletividade, então tem que ter essa mudança de consciência também. As empresas têm que ter sensibilidade e compreensão de que se um trabalhador adoecido entra no ambiente da empresa e tosse e contamina os demais, num prazo muito curto de tempo pode não ter ninguém em condições de saúde para trabalhar na empresa. Então não é do interesse nem dos empresários, nem das empresas, nem de ninguém que pessoas doentes frequentem esses espaços. É claro, o vírus também transmite ainda antes de se manifestarem os primeiros sintomas. E esse é um outro aspecto muito desafiador do coronavírus. Tá? Mas o fato é que então, um certo componente de inevitável de contato pode acontecer, viu, Ana? Isso não tem como evitar completamente. Agora, nós já estamos num momento no Brasil em que os ônibus têm que ficar desertos, os metrôs têm que fechar, as lojas têm que fechar, os supermercados têm que fechar, tudo tem que fechar? Ainda não. Quer dizer que nós não vamos passar por isso? Também não. Vai depender muito de como é que a gente vai administrar esta fase da doença, né, da epidemia. Por quê? Porque, feito eu falei, essa semana nós atingimos o limiar de 50 casos, né, em outros países do mundo. Quando a gente atingiu 50 casos, o crescimento de casos passou a ser diagnosticado com um crescimento exponencial, né, com um crescimento próximo de 10 vezes o número de casos por semana, até que medidas mais restritivas, e aí sim são essas medidas que a Ana perguntou, como por exemplo, né, a questão de trens lotados, ônibus, etc. e tal, fossem efetivamente suspensos ou pelo menos regulados, organizados de forma bem mais rigorosa, né? E aí foram nesses contextos que a gente conseguiu ver as curvas de disseminação do vírus sendo mais controladas. Valendo dizer, né, que a China demonstrou que é possível conter o vírus, assumindo, claro, medidas muito rigorosas, mas que essas medidas funcionam, né? Essas medidas de distanciamento social, quarentena e tudo mais. A Cris Colib me perguntou se tem possibilidade de pegar o vírus na piscina. Veja, uma piscina que estiver clorada, tratada, com água tratada, em tese a gente vai ver aí o vírus sendo morto também nesse ambiente, tá? Então não é que não precisa mais frequentar a piscina. Agora é lógico, se tiver contato próximo e tudo mais, né, o ambiente também pode ser um ambiente de transmissão, tá? Dependendo da proximidade nesses aspectos que eu falei. Aí, ó, tá perguntando aqui como uma mulher grávida ou amamentando deve se proteger. A Valéria tá me perguntando.
É importante colocar, diferentemente do H1N1, que teve um perfil de mortalidade mais intenso em grávidas, não tem ainda nenhum estudo que tenha demonstrado que as grávidas estão sob risco de evoluir com maior gravidade do que as demais pessoas. Tá? Então isso é um alento também, né? É uma população que a gente não gostaria de ver evoluindo tão dramaticamente feito aconteceu em 2009 com a epidemia do H1N1. Então as grávidas e as mulheres que estão aumentando devem se proteger como todo mundo mais se protege, com essas medidas individuais, com essas medidas de distanciamento social, né? Evitando participar de grandes aglomerações, sejam elas quais forem, para poder se proteger, tá certo? Aqui, ó, deixa eu ver, nós temos aqui então, como é que diferencia, a Marina Ferreira perguntou, como é que diferencia uma simples gripe de uma infecção pelo coronavírus, né? Após a confirmação, quais são os principais cuidados que o paciente deve ter? Veja só, não tem como você diferenciar uma gripe comum do coronavírus apenas pela clínica inicial. Inclusive, os quadros gripais de gripe comum, causado pelo vírus influenza, também podem evoluir com quadros respiratórios graves, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter um quadro gripal, nesse momento, evoluir com um quadro grave e isso ser causado pelo vírus influenza. A diferenciação vai se dar pelo achado laboratorial, quando a pessoa for para o hospital e tiver a comprovação de que ela tem o coronavírus, é que ela vai saber que o que ela teve é o coronavírus. Entretanto, como é um vírus com alto potencial, né, de transmissão, feito eu disse, a probabilidade da gente ter uma quantidade grande dos quadros gripais no futuro próximo no Brasil serem quadros provocados pelo coronavírus é bastante alta, tá? Aqui, ó, a Fabiana está perguntando, Pedro, uma dúvida, uma pessoa jovem com sintomas de coronavírus deve fazer exatamente o quê? Deve ir para um hospital? Então vamos lá. Primeira coisa então, pessoa jovem ou mais velha que apresente sinais, né, de quadro gripal. Então eu falei tosse, dor no corpo, febre. Se for um quadro, primeiro deve fazer o que eles chamam de buscar atendimento médico remoto, né, como eles têm falado, que é se informar, basicamente. Conversar, né, falar, se você está bem, dá para você fazer isso de casa. Né? Às vezes, a depender do contexto, se tiver contato com o centro de saúde, pedir informação no centro de saúde, né, no equipamento que você tiver, dá para ficar em casa com quadro leve. Quando que a pessoa vai precisar procurar o hospital, seja ela jovem, seja ela mais velha? Quando ela estiver evoluindo com sintomas de falta de ar, quando ela estiver com um acometimento do estado geral dela muito intenso, que a pessoa esteja realmente, né, numa condição de estar muito derrubada, muito prostrada, muito mal, é a hora, né, que ela precisa ir no hospital. Não dá para deixar, né, uma pessoa que está sentindo falta de ar, dificuldade para respirar, peso para respirar, ficar em casa. Então esse é o critério principal. A pessoa está apresentando um quadro que sugere que está com algum comprometimento respiratório mais grave, está com falta de ar, vai para o hospital. Se for só um quadro gripal habitual, dá para esperar e se tiver qualquer evolução, procurar o serviço de saúde. Isso é muito importante, por quê? Porque um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando nesse momento, e as medidas que a gente está discutindo aqui para evitar a disseminação do vírus tem a ver com isso, é que a depender de como é que o vírus crescer, se ele crescer de forma muito exponencial, que a gente fala, uma curva de crescimento muito vertical, muito rápido, muitos milhões de casos novos de repente, todo mundo vai para o serviço de saúde, vai para o hospital, para o posto de saúde ao mesmo tempo. E aí os leitos hospitalares se esgotam rapidamente, as pessoas, os leitos de UTI, as máquinas de ventilação mecânica se esgotam rapidamente, né? Os profissionais de saúde vão ficar desgastados, estafados, adoecidos também, e efetivamente a gente vai ver o nosso sistema de saúde sendo levado para além das suas capacidades. Isso aconteceu na província de Hubei, isso aconteceu na Itália, isso está acontecendo também no Irã. Esses três lugares estão enfrentando, o norte da Itália, o Irã e a província de Hubei, enfrentaram as condições assim. Outros lugares que tomaram medidas de restrição, né, do contato e uso mais intensivo de máscaras, proteção individual com álcool, etc., mais rigorosamente, de forma mais precoce, como foi o caso, por exemplo, do Japão ou de Taiwan, por exemplo, tiveram uma quantidade de casos menor e uma quantidade de casos mais espaçada no tempo. E é muito importante a gente ganhar tempo nesse quadro agora. Por isso que a gente acha que as medidas, né, de orientação e de, vamos dizer, promoção,
né, de um certo grau de restrição social são muito importantes. Eu acho que o governo federal tinha que estar fazendo uma orientação muito mais ativa no sentido de cancelamento de eventos com grandes populações, com grandes contingentes de pessoas, né? A gente não deveria agora, já nesse momento, a gente já deveria estar pensando seriamente, né, na questão das partidas de futebol, né, nos momentos, nos grandes eventos, né, e estar pensando mesmo em cancelar, adiar. Isso, inclusive, pode significar, do ponto de vista da própria economia, porque evidentemente isso traz impactos econômicos, pode provocar menos impacto econômico do que, caso isso não seja feito, futuras medidas de quarentena global da população, de cidades, etc., né, por causa de um crescimento muito grande de casos. Então, até do ponto de vista econômico, uma ação mais enfática do governo neste momento, no sentido de promover um certo grau de restrição, né, do contato social, vai ser mais benéfico do que tentar fazer uma medida muito mais radical mais para frente. Então, a hora do governo agir, na minha opinião, a hora das autoridades agirem, é agora, é neste momento que nós precisamos ver as orientações para as pessoas nesse sentido, o estímulo e o debate com todos os órgãos, organismos, entidades, no sentido da suspensão, né, de eventos com grandes públicos e da promoção mesmo de medidas de higienização de superfícies, porque o vírus fica algum tempo nas superfícies, feito eu falei, depois com potencialidade de contaminar, com capacidade de contaminar as pessoas, né? Então essa questão da higienização, por exemplo, de ônibus, na China foi feito isso, né? Foi feito um processo muito caro, trabalhoso, mas é isso mesmo, né, de higienização dos veículos de transporte público sistemática, né, com produtos mesmo, com capacidade de matar o vírus de forma sistemática nas cidades onde tinha grande circulação, especialmente em Hubei isso foi feito, até de calçada a gente viu higienização em alguns lugares, tá? Então, aqui está falando uma crítica aqui dos postos de saúde, uma pessoa jovem com 30 anos, porém com asma controlada e não grave, ainda corre a mesma porcentagem ou a variável é muito grande, né? O Leonardo está perguntando. Leonardo, qualquer pessoa que tenha comorbidades importantes, quadros respiratórios, tem um risco de adoecer gravemente um pouco mais alto do que quem não tem, tá? Isso é um dado que não é só para o coronavírus, é para qualquer quadro respiratório, né? Uma pessoa que tem asma vai ter isso, mas isso não é motivo para desespero, para pânico. Inclusive, eu acho que é legal falar, viu, pessoal, que não é momento para pânico. Por quê? Porque pânico significa uma reação de medo descontrolada, irracional, não planejada e não organizada. Pânico só atrapalha. O que nós precisamos ter agora é a racionalidade, a compreensão sobre esse objetivo que eu falei, que é o de promover ações que contenham a disseminação da doença, para que a doença possa ter uma curva de crescimento mais baixa, né? Eu peguei um gráfico aqui depois, ver se eu consigo mostrar para vocês o gráfico que a gente está trabalhando, ó. Um gráfico aqui, ó, que compara, né, curvas que podem ser apresentadas. Se você tiver uma curva assim, ó, igual essa daqui, ó, uma curva muito íngreme, nesse caso aqui, o sistema de saúde vai ser sobrecarregado e não vai dar conta. E aí, quando o sistema não dá conta, morre mais gente. Nos países que tomaram medidas mais efetivas de controle precoce, até a mortalidade do quadro está sendo mais baixa, justamente porque não falta leito de UTI, não falta respirador. A gente quer uma curva igual essa daqui, ó, essa mais baixinha aqui, né? Que é uma curva em que o que está sendo feito é justamente uma curva em que houve ações de mitigação do quadro e, portanto, a curva se espalhou. Não é para ter menos casos, mas é para ter casos num período mais longo do tempo. E com isso, os sistemas de saúde ter condições de cuidar das pessoas de forma mais adequada, a ciência, a pesquisa, conseguir avançar, quem sabe até lá a gente descobre que tem algum antiviral que funciona, né? Porque essa é uma questão também importante para as pessoas saberem. Não existe nenhum tratamento específico para o coronavírus, tá? Não é igual uma doença bacteriana, por exemplo, que a gente tem antibióticos que muitas vezes vão tratar de forma específica. O coronavírus não tem medidas, vamos dizer, específicas. O que você tem é o suporte com oxigenoterapia, a internação em UTI, né? O manejo sintomático com antitérmico, com analgésico, para a pessoa ter mais conforto. Isso é um outro desafio. Então, é um quadro que depende fundamentalmente da resposta, né? O desfecho individual depende fundamentalmente da resposta individual do sujeito àquele quadro e, é claro, do acesso no tempo adequado aos serviços de saúde, tá? Então, tem mais algumas perguntas aqui, ó, né?
A Valquíria está perguntando, a máscara é recomendada para pessoas sadias ou só para pacientes com vírus? Pessoas no ambiente familiar, né, no aguardo de confirmação, deve tomar que tipo de medidas? Excelente pergunta. Né? A máscara deve ser usada, antes de mais nada, por qualquer pessoa que esteja tossindo. Né? A máscara, então, é uma medida de proteção para os outros. Né? A máscara cirúrgica habitual que a gente fala. Né? Existem máscaras que vão evitar que você aspire o vírus, mas essas máscaras não estão em uso, né, acessíveis cotidianamente. Nós nem temos quantidade suficiente dessas máscaras produzidas no Brasil para oferecer para todo mundo. Isso é um dado real. Né? Então, o principal uso da máscara é evitar a disseminação do vírus, o spray. Tá? E essa que é a questão central. As pessoas que estão no ambiente familiar esperando a confirmação do diagnóstico, a primeira coisa que elas devem fazer é não circular, porque elas podem estar contaminadas, elas já podem estar na fase da transmissibilidade do vírus, né? Então o ideal é que elas não saiam por aí andando e se comportando como se não tivesse problema nenhum. A primeira medida é o que eu tenho batido a tecla aqui, que é a restrição, né, social. As pessoas têm que ter esse comportamento nesse período agora de um certo distanciamento, uma certa limitação do contato social. E quando o contato acontecer respeitando rigorosamente os aspectos da etiqueta respiratória que eu falei aqui. Então, não ter esse tipo de erro. Tem aqui, ó, a Laudiceia Andrade falou comigo aqui o seguinte. Participei de Laudiceia Schwab Andrade, isso. Um encontro com mais de 3.500 pessoas, com baixa condição de higienização, representando vários países. Voltou, começou tosse seca, dor no tórax, febre. Posso me considerar suspeita? Ainda continuo com muito catarro, etc. Bem, veja só, Laudiceia. Eu não estou te vendo, então assim, a gente não pode sair falando assim, né? Se é suspeito, se não é. A avaliação que vai determinar isso vai ser feita individualmente pelo encontro entre você e um profissional de saúde aí onde você está. Agora, se você está evoluindo com tosse, com febre, com dor no corpo e tudo mais, se você tiver condições feitas essa que eu falei, de estar evoluindo com cansaço, falta de ar e tudo mais, é prudente que você procure um serviço de saúde para poder ser avaliada, né? A depender, realizar um teste para descobrir se você está com vírus e dessa forma você poder se tranquilizar ou, de qualquer maneira, mesmo que não seja o coronavírus, você pode estar com outro quadro viral também transmissível, que também pode evoluir, né, para ti ou para outras pessoas com alguma gravidade. Então tem que ficar muito atenta, né, e tomar esses cuidados todos que eu falei aqui. O Douglas, né, o Douglas Felipe. Como o governo pode agir nesse momento, tendo em vista o desmonte em curso do SUS? A estrutura do SUS hoje tem condição para lidar com essa situação? Olha, o Douglas está fazendo uma pergunta que eu considero central. Vamos lá. O Brasil tem um grande diferencial em relação, por exemplo, à China, que é a existência de anos acumulados de trabalho em vigilância em saúde, em organização de uma rede de atenção básica de saúde, uma rede hospitalar pública de saúde, que é basicamente o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um dos grandes patrimônios do povo brasileiro, né, uma preciosidade que nós construímos. É o maior sistema público de saúde do planeta, as pessoas às vezes não sabem, é o único sistema público de saúde universal que cuida de mais de 100 milhões de pessoas, né? E é um sistema que infelizmente vem sofrendo, mesmo o Douglas está falando aqui de desmonte, ataques muito duros, né? No ano entre 2017 e 2019, para você ter uma ideia, com as mudanças que o Michel Temer fez e que foram mantidas pelo governo do Bolsonaro, no financiamento do SUS, com a emenda constitucional número 95, a PEC do teto, o SUS perdeu cerca de 20 bilhões de reais nesses 2 anos em relação ao que ele teria em outros anos. E esse ano de 2020 são mais 10 bilhões de reais praticamente estimados de perdas do Sistema Único de Saúde por conta das tais medidas de austeridade que foram implantadas desde o ano de 2016, né, desde a emenda constitucional número 95, e que estão incidindo de forma muito concreta nos lugares. Aí o Douglas pergunta, o SUS tem condições de lidar com essa situação? O SUS tem condições. O SUS, feito eu falei, é um grande sistema público de saúde e tudo mais, mas ele tem condições caso essas outras medidas de contenção sejam adotadas para garantir que nós vamos ter uma evolução do número de casos mais moderada e não uma evolução astronômica do número de casos, né, feito que nós corremos o risco de vivenciar caso a gente reproduza o que aconteceu, por exemplo, na Itália. Né? Então, a capacidade do sistema, do SUS ou de qualquer sistema do mundo, de dar conta desse quadro depende, na verdade, da adoção de outras medidas de contenção da disseminação do vírus que são muito importantes. Agora, de qualquer maneira, nós brasileiros largamos
já nessa corrida com uma certa vantagem por causa da existência do SUS. Os países que têm, excetuando a Itália, sistemas públicos universais de saúde, todos eles estão tendo uma quantidade de casos graves e uma mortalidade, uma letalidade de casos menor do que os 3, 4%, que é o que está sendo encontrado, por exemplo, na Itália e no Irã. Né? Se você vai, por exemplo, na Alemanha ou em outro na França, esses países estão tendo uma letalidade ainda bem mais baixa. A gente espera que continue assim, né? Que os sistemas de saúde desses países consigam dar conta vamos dizer, desse quadro. Né? Então, por esse motivo, é muito importante a gente não deixar de dialogar que este momento é um momento para a gente rediscutir essas medidas absolutamente draconianas, violentas de austeridade que foram assumidas covardemente pelo governo do Michel Temer, pelo governo do Bolsonaro, que são medidas que sacrificam diretamente quem usa os serviços assistenciais do SUS. O SUS é usado por 210 milhões de brasileiros, todo mundo usa o SUS, seja para tomar vacina, seja nas medidas que protegem a saúde pública de forma mais ampla, como combate à dengue, como fiscalização, vigilância sanitária, etc. e tal, mas cerca de 160 milhões de brasileiros usam exclusivamente o SUS para os serviços assistenciais também. Estou falando de ir no médico, de receber uma consulta, de fazer um exame, 100% no SUS. Esse é o segmento que está sendo mais sacrificado, porque os serviços assistenciais do SUS estão sendo realmente muito sucateados com essa falta de recursos. Né? É uma falta de recursos que está sacrificando muitos municípios. Né? Os municípios estão ficando com seus orçamentos muito pressionados e, é claro, não vão dar conta. Então é hora de pressionar o governo federal, não só para adotar medidas mais imediatas de promoção dessa restrição social um pouco mais concreta, né? Fazer cancelamento de eventos, etc. e tal, que eu falei, e também de rever essa política de austeridade. A gente já viu, né, agentes aí da grande mídia, figuras da burguesia brasileira reclamando, falando não pode rever a austeridade nesse momento. Meu amigo, essa é a hora em que a importância do SUS está ficando clara para quem não usa o SUS, que são esses caras que propuseram essas medidas. Está clara para todo mundo, porque quem tem chance de salvar o Brasil dessa situação é esse vigoroso sistema de vigilância que nós temos, esses mecanismos de comunicação e saúde potentes que nós temos, com equipes de saúde da família espalhadas pelo Brasil inteiro. Você vê que até o Mais Médicos, né, que foi uma bandeira de campanha do Bolsonaro, né, falou mal do Mais Médicos, criticou o programa, né, foi covarde com os médicos cubanos que vieram para o Brasil para fazer um trabalho importantíssimo, prestar um grande serviço para os brasileiros. Agora o Mais Médicos está sendo revisto a postura do governo para o Mais Médicos, e o governo está buscando chamar de volta 1.800 médicos, cubanos inclusive, que estão aqui no Brasil, e mais, aparentemente, é o que tudo indica, um total de 5.000 médicos para o programa Mais Médicos. A suspensão que o governo pretendia fazer do programa foi adiada porque ficou claro, né, que o Sistema Único de Saúde é muito importante e que não dá para fazer politicagem com esse sistema. Por isso, rever a PEC do teto, rever o teto de gasto e melhor financiar o SUS é indispensável para que a gente dê conta. É hora do governo liberar créditos emergenciais, a gente fazer esse tipo de medida, tá? Não podemos bobear. A Dani M. Lively está perguntando quais medicamentos que os infectados devem usar, estão tomando em casa. Então, Dani, importante saber, feito eu disse, não tem medicamento específico para tratar o coronavírus propriamente. O tratamento do coronavírus para os 80% dos quadros que são quadros leves ou moderados, ele é feito como qualquer quadro gripal, associado à restrição de circulação, feito eu falei, as pessoas devem ficar em casa, não devem sair zanzando por aí, não devem trabalhar, não devem ir para aglomerações, não pode fazer isso, né? E também as pessoas, e uma parcela das pessoas, 20%, vai precisar de cuidados hospitalares, que são basicamente cuidados que oferecem o que a gente chama de suporte, né? Não é um tratamento específico, mas é acesso a oxigênio terapia, oxigênio para poder respirar melhor, né? Acesso eventualmente a medicamentos que vão garantir o funcionamento de órgãos e sistemas que estão entrando em fase crítica, etc. e tal. Tá? Então é uma medida bastante importante. A Mônica Guimarães Smith, de que quanto tempo o vírus permanece ativo nesses locais. Vamos lá. Superfícies, né? Feito eu disse, a superfície dias da sobrevivência do vírus, embora em geral o vírus vá perdendo a sua infectividade ao longo desses 9 dias, mas algumas partículas virais viáveis ainda continuam, mesmo em pequena quantidade, até 9 dias depois em superfícies, tá? Uma vez elas contaminadas. Algumas superfícies são verdadeiras armadilhas, tá? Então, por exemplo, maçanetas, corrimões, barras de apoio em transporte público são
são lugares onde muitas pessoas colocam as mãos, geralmente sem que haja higienização nem das mãos, nem desses lugares. Então são lugares particularmente, vamos dizer, propícios para que você tenha contato com o vírus, né? Então é importante, se você abre uma porta, a coisa de lavar a mão umas 20 vezes por dia, sem exagero, não estou exagerando, 20 vezes por dia lavar as mãos, é bem por aí que a gente tem que assumir. Quando eu falo de lavar muito as mãos, não é lavar as mãos 2, 3 vezes por dia antes de comer, não. Isso é o que a gente tem que fazer todo dia, independente de ter coronavírus ou não. Eu estou falando de lavar as mãos todas as vezes que você parar para pensar que você teve contato com alguma superfície potencialmente exposta. E aí, de novo, é importante que essas superfícies sejam higienizadas, né, as superfícies que têm grande contato, sejam higienizadas regularmente pelos agentes em órgãos públicos, em transportes e tudo mais, para diminuir a capacidade dessas superfícies de serem focos de transmissão intensa do vírus. Tá? Aqui, Rose, Andrezinho, Sueli, terei que ir para a Inglaterra, dia 25/4. A utilização de máscara e álcool em gel protegem? E o avião, como é que deve ser feita essa proteção? Então, o avião, pessoal, né, ônibus, são todos ambientes que são também ambientes que têm alto potencial para a transmissão do vírus. São ambientes em que o ar geralmente fica seco, não tem grande circulação de ar, né? O ar, então, se você tosse nesse ambiente, as partículas ficam suspensas por um tempo mais longo do que se for, por exemplo, num ambiente que está com ventilação, em que as gotículas vão ser levadas embora. Então o avião sempre é um espaço que tem que ser, tanto avião quanto ônibus, a gente tem que fazer um olhar bem cuidadoso, né, sobre a necessidade de viagens e tudo mais. Para grandes viagens internacionais, que você fica muito tempo no avião, tem algumas pessoas que têm indicado usar máscaras, mas isso não está definido ainda, tá? Então eu não posso te falar sobre isso assim com precisão, tá bom? Sobre qual que é a medida mais adequada para quem vai viajar de avião. Agora, um fato é o seguinte, é sempre pesar, né, o que significa estar exposto nesses ambientes, porque esses são ambientes em que o risco de transmissão fica realmente muito mais elevado. Tá? Então, mais algumas perguntas aqui. A Aurora, Mônica Guimarães, vacina cubana, está perguntando aqui. Então, pessoal, não tem vacina nesse momento ainda para o coronavírus, tá? Tem vários grupos que estão pesquisando vacinas, tá? Esses grupos estão em fases distintas, né? Cuba também é uma desses países que tem pesquisas com vacina para o coronavírus, mas a perspectiva de ter vacina para o coronavírus está a muitos meses de distância, né? Achatar a curva e dilatar a progressão dos casos para a gente não ter quadros tão agudos também é importante, justamente para a gente ver se a gente consegue ainda pegar alguma fase dessa epidemia ainda e conseguir ter vacina ainda dentro do que a gente está tendo agora da epidemia. Mas pode ser que a gente só tenha vacina efetivamente para o ano que vem. Tá? Nós não temos como garantir isso nesse momento. Não é simples o desenvolvimento da vacina, porque você tem fases de estudos que tem que ser realizadas. Primeiro uma fase in vitro, depois a gente vai testar a eficácia disso em tecidos com animais, etc., modelos, etc., e depois vai testar nas pessoas. Tudo isso implica em grandes desafios, testar efeitos adversos e tudo mais. Então, a gente deve ter paciência com essa questão de vacina e não acreditar em notícias que alegam que foi desenvolvida uma vacina, um remédio milagroso que cura. Também medicamentos específicos que tenham ação antiviral estão todos em fase de testes. Tá? Todos em fase de testes. Esse problema, aí a Antônia Cruz, esse problema começou na China e lá na China agora está quase resolvido, porque os países estão procurando uma cura, já que na China tem uma possível cura. Antônio, não é uma cura que tem na China. O que teve na China foi uma ação que não tem precedente histórico na história da humanidade de restrição de mobilidade das pessoas, de restrição do contato das pessoas, da dinâmica social. As pessoas na província de Hubei, uma província de Hubei com 60 milhões de habitantes, foi fechada. As pessoas não podiam entrar nem sair dessa província. As pessoas tiveram que ficar em casa por períodos prolongados. Eu estou falando de mais de 15 dias, tá? Em que as pessoas tiveram que fazer isso. E isso foi muito eficaz. Em todos os lugares, na Itália, a mesma coisa. Ficou demonstrado que poucos dias depois da instituição das medidas de quarentena, os casos começaram a cair. Agora, é importante colocar que as medidas de quarentena elas são indicadas quando a gente já está lidando com uma situação de uma curva de número de casos muito intensa,
né? Porque as medidas de quarentena são medidas muito traumáticas para a sociedade, são medidas muito violentas, né? As pessoas realmente ficam muito restritas e isso provoca, indiscutivelmente, importantes prejuízos para a vida das pessoas como um todo, né? Não é brincadeira. Então, essa questão da China não é que lá teve uma cura, tá? O que teve lá foi uma série de ações de saúde pública que conseguiu conter a disseminação do vírus, né? De modo que agora, inclusive, a China está tendo mais casos de pessoas que vêm de outros países contaminadas do que casos efetivamente iniciados e transmitidos na China. Olha que loucura a eficácia dessas medidas que a China tomou. O Brasil está no momento de tomar medidas iguais a essa da China? Não. Iguais às da China? Não. Iguais às de Hubei? Não. Porque a gente não está ainda com um quadro feito esse, é o que eu falei logo no começo. Agora, as medidas iniciais mais agressivas de controle desse quadro, sim. Né? A gente tem que tomar medidas agressivas para controlar esse quadro, tem que preparar os sistemas de saúde, os serviços de saúde todo para isso. Os serviços de saúde precisam montar fluxos diferenciados para pacientes que são sintomáticos respiratórios. Né? Então as pessoas que estão tossindo, elas têm que passar, inclusive fisicamente dentro dos hospitais, por ambientes distintos de quem vai por outros motivos. O cara vai lá, torce o pé, entra no hospital para ser atendido e sai com coronavírus. Isso não pode acontecer. Né? Então tem que ter uma separação, um processo de triagem e avaliação precoce que permita levar que os pacientes que são sintomáticos respiratórios fiquem num ambiente distinto de quem tem outras queixas. Isso é muito importante. Alguns hospitais já adotaram isso, isso é uma orientação do Ministério, né? E as pessoas têm que preparar isso, os profissionais de saúde têm que preparar isso. Se você tem alguma relação com a administração hospitalar, quem está nos assistindo ou conhece, tem que orientar para que os hospitais façam isso. Não dá para botar todo mundo no mesmo ambiente, senão os hospitais vão virar grandes polos também de disseminação. O hospital vai funcionar como se fosse, né, um grande evento, uma grande aglomeração de pessoas. Né? Isso nós definitivamente não queremos que aconteça. Tá? A Ana está perguntando se tem perspectiva de uso de antirretrovirais experimentais. Tá? Eu não sei se tem isso, acho que é uma situação, vamos dizer, essa questão de experimental ainda não tá clara, não está definida para nós o que vai ser feito, mas acho que não é prioridade também a adoção de medidas em caráter experimental. Enfim, eu acho que eu estou caminhando aqui, as perguntas estão diminuindo já, eu acho que a gente está caminhando para fechar alguns esclarecimentos, né? Só quero reforçar aqui no final sobre a importância, então, né, da gente entender que esse é um momento em que a importância do SUS fica muito evidente, muito clara para todo mundo, para a gente compreender que isso é um patrimônio de todos, né, que a gente precisa fortalecer esse sistema, melhor financiar ele. As pessoas que estão apresentando sintomas, feito eu disse, devem procurar assistência médica se perceberem que estão evoluindo com sintomas demasiado intensos, né, dificuldade para respirar, se estão realmente com um acometimento muito grande, devem procurar serviços de saúde. Se não, a conduta inicial deve ser a de esperar um pouquinho em casa antes de ir para o serviço de saúde, e é hora da gente assumir medidas de mudança do nosso comportamento, evitando contato social muito intenso. Né? É hora de cancelar também grandes festas, grandes eventos, evitar isso, porque é nessas horas que a gente pode acabar espalhando, inclusive para gente que a gente gosta muito, né? Ou contraindo a partir do contato com alguém que a gente gosta muito, uma doença que pode se provar fatal, pode se provar muito grave, tá bom? Eu acho que é isso, quero agradecer muito aí o JL por ter convidado para fazer esse debate. A gente tinha uma coluna aqui no Jornalistas Vivos que a gente pretende retomar, né, nessa questão do coronavírus particularmente. Nós vamos fazer vários debates aí, que eu acho que esse quadro ainda tem uma perspectiva de um período razoável, que isso vai ser um grande problema para o Brasil. Nós estamos entrando agora, na verdade, numa fase em que tem potencial para ter essa expansão exponencial do vírus. Então, eu fico à disposição para tirar outras dúvidas. Quem quiser continuar escrevendo aqui depois, a gente pode responder no inbox e tudo mais. É um prazer, né, conversar com vocês aqui do JL e defender o Sistema Único de Saúde, especialmente no momento em que a gente tem tomadores de decisão, presidente da República, pessoas públicas que estão tratando essa questão de forma tão despreparada que a gente teve que ver o Bolsonaro falar que se trata apenas de uma gripe comum. Não se trata apenas de uma gripe comum, se trata de um quadro que exige mudanças importantes em todos nós para a gente poder se proteger, tá bom? Muito obrigado aí, um grande abraço a todos e a todas e a gente se vê aí semana que vem.